Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai continuar nossa parte falando sobre inovação. Vamos falar sobre inovação na prática, tá? Por quê? Ter uma ideia, pessoal, ter uma ideia não é todo o processo. Ter uma ideia é somente 1% do trabalho, tá? Os outros 99% são execução, gestão, adaptação, tá? Construção, tá? Todo o planejamento necessário para que o projeto de vocês, o produto de vocês, o serviço de vocês funcione, tá bom? Eu vou falar alguns exemplos hoje, tá? E aí a gente vai continuar isso para a gente ter uma atividade no final, beleza? Então vamos lá. O mapa da mina aqui, na revisão, tá? No design digital, não basta criar um layout que seja bonito, tá? Só que seja agradável. Não, ele tem que ter funcionalidades. Para isso, a gente precisa entender o quê? O tipo do serviço, como vamos ajudar o nosso usuário. Como que a gente ajuda? Como a gente resolve os problemas dele, né? Outra coisa é o processo, né? Como entregamos mais rápido o que ele precisa. Hoje, no mundo tecnológico, tudo que precisa ser feito tem que ser rápido, tem que ser no tempo adequado, certo? E o modelo, né? Como que esse negócio ele se sustenta, né? Como que ele vai ser mantido, né? Beleza? E fazendo a conexão aqui com Osterwalder, né? O criador do Canva, nós vamos tornar isso real, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte da inovação, né, de serviços, os conceitos, não? Não é sobre o que você vende, tá? É sobre como o cliente se sente ao usar aquele produto, ao usar aquele serviço, tá? O foco aqui não é na mídia, simplesmente, tá? É na interface, na fluidez, nas notificações, né, na inteligência, nos áudios imersivos, tudo que vocês podem agregar de valor, né, no serviço ou no produto que vocês vão desenvolver. Beleza? Nós falamos muito sobre dor, né, na última aula, a dor do cliente, né? E às vezes ele nem sabe que dor ele tem. Então nós, como os desenvolvedores, como os criadores, como inovadores, precisamos entender o que esse produto vai resolver, né? E de repente criar esses conceitos, né? E sanar essas dores, como eu disse, que ele às vezes nem sabe que tem. Como nós tivemos alguns exemplos, eu vou falar agora, por exemplo, né, do Netflix, né, voltando um pouquinho, não vou me estender muito, a Netflix, vocês sabem que foi uma empresa que inovou, né, teve uma inovação disruptiva, né, da qual ela mudou o mercado, a forma como que as pessoas consomem os vídeos, né, como consomem os produtos de vídeos, de DVDs, de séries, né, consumiam, e também ela não parou por aí, né? Ela tem algoritmos que fazem com que quem assiste, o que assiste, ela propõe novos conteúdos baseados no que vocês assistiram, tá? Então ela não para, ela já vai colocando coisas para vocês assistirem que são referências do que vocês costumam assistir, tá? Então, às vezes você sente, veja a Netflix, nossa, ela está me propondo um filme, nossa, eu gostaria mesmo de ver esse filme. Por quê? Porque o conceito está baseado no jeito com que você assiste, tá? E cada pessoa faz isso individualmente, né? Ela pega esse conceito para cada usuário. O Nubank, né, que é um banco inovador também, né? Nós falamos que eles não têm agência, certo? Então, o que é o foco do Nubank? O foco do Nubank é ter clientes, né, clientes jovens. Então, eles investem o quê? No design mais simples, mais limpo, mais rápido, tá? Vocês não participaram disso, mas ir a um banco é uma coisa muito complexa, né, muito chata, né? Então, eles tiram isso de forma com que o cliente se sinta à vontade em usar os serviços dele. Então, com isso, a gente tem que pensar sempre na inovação, né, na eficiência, né, no processo mais rápido, mais limpo, tá, eliminando os desperdícios. Então, se um processo ele não agrega valor ao usuário final, ele não precisa existir, ele pode ser cortado, tá bom? Então, pensem nisso, sempre no processo que é eficiente e que agrega valor. Valor é um ponto muito importante, tanto nos produtos quanto nos serviços de vocês.
Falando um pouquinho de mais um caso aqui, que é a Toyota, a Toyota investe num serviço chamado Just in Time, tá? Um processo, melhor dizendo, chamado Just in Time, né? Ou seja, só produz o que faz sentido, o que foi pedido, tá? Eles não gastam tempo nem dinheiro com coisas que não vão ser usadas, tá? Então, no nosso exemplo aqui, não gaste 100 horas em um cenário de um jogo que você está construindo, sendo que esse cenário vai aparecer por 2 segundos e não é relevante ao jogo, tá bom? Então pense sempre nisso. Façam coisas que realmente tenham sentido, sem perder tempo ou dinheiro com isso. O caso da Amazon, né? A Amazon ela investe ali na parte de entregas quanto mais rápido possível. Então ela investe em robôs, né? Ela investe em organização, né? O objetivo da Amazon, como nós vimos, é trazer o mais rápido possível, né, o produto para o cliente, né? Então o objetivo, o foco dela é essa, nas entregas e na agilidade, tá? Fenômenos dinâmicos aqui, né? É importante falar um pouquinho sobre o iFood, né? O iFood, ele surgiu de uma forma e mudou o caminho, ele surgiu com, né, querendo construir um cardápio, mudou no meio do caminho, né? Virou um app, né? Que é um app de pedidos, né? E com isso teve um grande crescimento. E em 2020 ela está investindo em drones, né, para entrega. Então já fizeram teste com os drones, né? Então ela vende comida, né? O iFood tem comida, tem restaurante? Não tem, né? Ele não vende comida, ele vende a conveniência, a facilidade com que o cliente recebe aquilo que ele pediu, tá? E isso é um fenômeno, né, no design digital, né? Nunca parar, né? Então ele tem desafios tecnológicos, né? Mas como tem milhares de usuários conectados, né? Então fica mais fácil, né? Investir nisso, né? Sem ter, ou melhor, investir no seu público, tá? E é muito importante falar isso, porque ela tenta colocar o seu tempo investido nisso, né? Um app que funciona sem travar. Você imaginou isso, né? Imagina o investimento que é para isso, né? Beleza? Então você tem que ter sempre atenção nos detalhes, né? Nos detalhes do que está sendo criado. E o futuro do iFood com drone, né? Um drone com inteligência artificial, né? O futuro é entrega, é ter um produto rápido, né? É ser a líder de mercado, né? Então, na multimídia no futuro dela, a interface por voz, por exemplo, para fazer os pedidos, tá? Imagina o entregador chegando, o robô, né, o drone, entregando no local que você pediu, né? E tudo isso tem um investimento, essa visão sistêmica, claro, né? Tudo isso tem ainda que ser evoluído, mas é um futuro que pode estar muito próximo, ok? Então, isso é o quê? É o pivô, né? Mudar o rumo, né? Mudar o rumo das coisas de acordo com a necessidade, tá? Lembra da Kodak, né? Lembra da Blockbuster, né? Então, se o negócio ele pode melhorar, eu tenho que investir nisso, ok? Bom, e aqui a atividade de vocês, tá? A atividade de vocês é justamente para construir, né? Construir o modelo de negócio de vocês, tá? Então, esse é o modelo. Eu deixei algumas instruções, né? Tá nos outros arquivos, mas vocês vão construir o modelo de negócio de vocês, pensando numa ideia inovadora, tá? Ou uma ideia nova de alguma coisa que não existe, ou uma melhoria de alguma coisa que já existe, tá? Então, preencham esse modelo, tá? Esse modelo está disponível no Canva, tá? E as instruções estão no anexo, beleza? Esse é um resumo rápido. Obrigado aí por assistirem, tá? E qualquer coisa pode falar com o professor aí, beleza? Um abração para todos e até a próxima aula.